Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast No Tabuleiro com convidados, edição mais do que especial. Estou aqui com Fabiana Cavassan, minha esposa, empresária, empreendedora, minha primeira cliente, e você vai conhecer um pouco da trajetória dela, você vai conhecer o passo a passo dessa jornada com a Fabiana. Quem sabe você que esteja aí nos ouvindo, nos assistindo, você esteja procurando um negócio, você quer empreender, você quer investir, quer comprar uma franquia, ou quer expandir o seu negócio, abrir seu primeiro negócio da vida, você vai ver muita história legal da Fabiana aqui hoje. Fica com a gente até o final, porque você vai se inspirar na história da Fabiana, assim como ela me inspira também. Seja bem-vinda, Fabiana. Obrigada, senhor João Cánovas, marido. Muito obrigado por Obrigada ceder pelo o convite. espaço. Imagina, eu que agradeço sua disponibilidade e o espaço. Vocês estão vendo aqui, estamos no espaço Fabiana Cavassan e você vai conhecer a história até aqui. Mas, Fabiana, eu quero começar pelo começo. Eu quero que você conte para quem está ouvindo, quem está assistindo, quem é a Fabiana Cavassan, de onde você vem. Me conta um pouco da sua trajetória de estudos, trajetória de vida, até seu começo da sua trajetória profissional, como que você chegou na área da beleza, e aí a gente parte depois para um pouquinho mais de histórias já empreendendo. Mas conta primeiro quem é você. Bom, pessoal, muito obrigada novamente pela presença, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês. Meu nome é Fabiana Cavassan, maquiadora especialista em noiva. Tenho 36 anos, somos aqui do interior de São Paulo. Minha vida é meio misturada, um pouquinho de tudo aí que a gente já fez, que eu já trabalhei. Mas vamos lá. Eu tenho como formação acadêmica, fiz letras, sou formada em letras, mas já sabia que eu queria trabalhar na área da beleza. Eu falo que é o sonho da minha vida e desde os 4 anos de idade que eu falo que quero ser cabeleireira, trabalhar dentro de salão, que era um mundo, assim, mágico pra mim. Assim como algumas meninas olham coisas da Disney e acham lindo, maravilhoso, eu olhava coisas dentro de salão e achava lindo, maravilhoso. Então, trabalhei, estou dentro da área, já tenho 17 anos, dentro da área de beleza, dentre suas indas e vindas e com algumas coisinhas que eu vou contar pra vocês aí do que eu já fiz. E como maquiadora profissional, formada mesmo, eu estou há 8 anos. Muito, muito interessante. Pessoal, vocês viram um pouco da trajetória da Fabiana? Ela sempre esteve antenada com relação à área da beleza, algo que já estava praticamente no DNA dela, porém ela estudou outra coisa. Formou-se em letras, né, Fabiana? E quem diria, às vezes você que está aí assistindo, está formada em alguma área e você quer mudar de áreas, você quer mudar de carreira, às vezes você tem medo, João, mas eu vou jogar meu diploma fora, mas eu vou fazer isso aqui, não tem nada perdido na vida. Pode ter certeza que a Fabiana usa muito do curso dela de letras no dia a dia do negócio dela. Então preste atenção. Primeiro insight que a Fabiana deixa aqui pra gente, se você quer mudar de áreas, não tem problema nenhum. Pode mudar, tá tudo bem, você não vai desperdiçar nem jogar no lixo o diploma que você conquistou. Eu mesmo sou especialista em marketing, mas eu trabalho no mercado de franquias. Não tem nada a ver, basicamente, com a minha área de formação. E tá tudo bem. Então, Fabiana, eu gostaria até de perguntar para você. Beleza, você já sempre esteve desperta para esse mundo da beleza. Bacana, legal. Mas como que você chegou no seu primeiro emprego? Como que foi esse primeiro trabalho? Como que foram os primeiros anos nesse segmento? Conta um pouco para o pessoal. Falar um pouquinho da minha carreira para vocês. Essa mistureba que eu disse que já fiz e tudo, uma coisa traz mais bagagem, conhecimento, experiência para outras, né? Assim como contato com pessoas. Então, meu primeiro trabalho da vida foi vendendo sal para gado, de telemarketing. Então, eu trabalhava com telemarketing, eu devia ter uns 17 anos, 18 talvez. Fiquei pouco tempo nisso, mas foi o meu primeiro emprego, então telemarketing com vendas. Depois eu fui trabalhar no antigo banco Nossa Caixa Nosso Banco, como operadora de cobrança. Fiquei lá um bom tempinho também, então assim, primeiro eu tinha experiência de venda, depois eu tinha experiência de cobrar as pessoas, né?
Então, eu trabalhei nesse local, mas já estava procurando um trabalho na área da beleza, que é o que eu sempre quis. Estava fazendo faculdade ao mesmo tempo, estava já trabalhando e procurando esse trabalho na área da beleza, porque eu já... eu fazia o curso de cabeleireira. Então, eu era estudante ainda do curso de cabeleireira ao mesmo tempo fazendo a faculdade. E foi onde eu consegui consegui uma vaga dentro de um salão como auxiliar do baixo mesmo, gente. Então, assim, limpando o chão, lavando o banheiro, começando do zero, aprendendo aos poucos, tendo também muita dificuldade na questão de não saber, de ter preconceito, até físico, porque eu sou uma pessoa muito pequenininha, eu sempre tive essa cara meio de criança, eu não aparento ter a idade que eu tenho, então tem muito disso também. No início eu tive essas dificuldades, tanto que eu sou uma pessoa que eu vivo maquiada para parecer mais velha. Estive na área da beleza, então entrei no salão, fiquei por um bom tempo e depois, por alguns motivos, oportunidades que surgiram, eu sou uma pessoa que eu falo também que a gente tem que arriscar. Então, é difícil eu falar não para uma oportunidade, nem que seja para quebrar a cabeça, né? Para quebrar a cara, mas pelo menos para a gente ter experiência e conhecimento. E aí, meu pai me deu uma proposta, me ofereceu uma proposta para a gente trabalhar juntos. E fui para a área de corte e costura. Mais precisamente com lingerie. Então, eu tive uma grife de lingerie. Antes disso, foi muito importante o que ele também achava, né, que era primordial. Eu fazer os cursos, eu me especializar, eu pelo menos buscar conhecimento no que eu ia fazer, para saber tanto construir quanto cobrar, né, uma qualidade. Então, eu fiz curso de corte e costura, curso de administração, e isso ainda trabalhando dentro de salão. E fui ter a minha grife de lingerie. Fiquei um tempo também nessa parte de lingerie. E depois senti falta. Se vocês quiserem, posso falar um pouquinho, né, melhor dessa parte de lingerie. Mas vou falar agora de início tudo que eu já fiz. E depois, sentindo falta um pouco dessa área da beleza, né, eu aceitei uma oportunidade de ser consultora no Arcane. Então, eu comecei a vender produtos de beleza, maquiagem, que é o que eu sempre gostei. Fiquei por um tempo também até me tornar maquiadora, que um puxa o outro também. Gente, muitos insights interessantes aqui. Uma coisa que eu quero pontuar que você falou, a gente vai destrinchar esses assuntos que a Fabiana falou. Vocês viram uma linha do tempo muito bacana aqui que ela contou de forma resumida, mas eu quero destrinchar depois alguns insights aqui com a Fabiana para você que está aqui com a gente. Uma coisa importante, estude. Ela falou aqui rapidinho, mas ela estudou para ser cabeleireira, ela estudou para fazer essa parte de auxílio de salão, fazia lá corte, né? Fazia Sim. química, fazia lavagem de banheiro, fazia de tudo dentro de um salão, mas foi lá, foi para a escola, estudou, mesmo já sendo formada em letras, foi estudar outra área. E depois foi para a área de lingerie, onde ela teve que estudar de novo, fazer cursos de novo. Então, você que está ouvindo, o primeiro passo que você quer, que você precisa fazer para encarar um desafio é estudar aquele segmento, estudar aquilo que você está disposto ou disposta a encarar e fazer, mesmo que seja uma mudança de carreira. Preparar. Exatamente. Maravilha, pessoal. Fabiana, eu quero entender agora um pouquinho mais. Vamos por partes. Você falou que foi auxiliar de salão, deu uma pausa, abriu uma lingerie. Então, eu quero que você conte um pouco esses períodos para o pessoal. Quando que você viu que realmente estava na hora de mudar de áreas, testar coisas novas? Quando que isso te inspirou? Quais foram os medos, os desafios? E como que foi essa transição até você realmente se firmar nessa área nova de confecção? Sair da área da beleza e fincar a bandeira na área da confecção. Conta pra gente. Bom, juntou um pouco de situações da vida pessoal que aconteceram, mas como eu sempre amei a área da beleza, muito, 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 com toda a força mesmo, toda a dedicação, eu acho que chegou um ponto em que eu
fiquei cansada de me esforçar e não ser valorizada dentro do salão. Então, assim, trabalhava muito, muitas responsabilidades como auxiliar, mas eu fazia praticamente o que a profissional mesmo fazia. Então, eu desanimei. Então, o que eu vejo também, já aproveitando esse gancho, é que muita gente ama o que faz, ou então ama alguma área que ainda não trabalhou com ela, e não dá certo, ou não tá dando certo naquele momento da sua vida, ou fez, não deu certo, teve que ir para outra coisa e se frustra. Eu sei que no momento é frustrante, mas se frustra pensando que foi um ponto final para sempre. E não é. Um ponto final pode virar um ponto e vírgula. Então você pode voltar nesse trabalho ou nesse sonho em uma outra época da sua vida. E aí ele dá mais certo pelas suas experiências, né? Então, o salão, nesse primeiro momento, eu cheguei a um ponto de estar totalmente desanimada das pessoas não reconhecerem todo o esforço que eu fazia, que eu, pelo menos, via como esforço. E aí, foi onde eu parti para outra área. A área da costura foi muito boa também. Então, como eu disse, fui lá, estudei, me especializei. Eu fazia tudo. Eu que montava a peça, desenhava a peça, comprava diretamente com os fornecedores tecido, linha, elástico. Eu que costurava a peça. Comecei a costurar dentro da minha casa, com uma maquininha. Depois, meu pai foi me ajudando a ter um maquinário industrial mesmo, uma máquina de cada. Eu fazia lingerie e alguma moda praia, mas o meu forte era mais lingerie, calcinha, sutiã, né? Então eu costurava, eu tirava foto, eu postava em blog, na época não tinha site, ainda era blog, postava no blog e atender o cliente. Depois eu tive uma lojinha, a gente montou uma lojinha onde a frente era a loja e no fundo era o maquinário, então eu ficava sozinha ali. Quando eu tinha que costurar, eu dava uma trancadinha na porta, deixava uma campainha lá, ia lá pro fundo, costurava. Se chegava cliente, eu ia lá atender, a cliente parava de costurar, ia lá atender. Então, eu ia lá, às vezes fechava na hora do almoço, ia fazer entrega pro cliente a domicílio. Deu tão certo que chegou ao ponto de eu exportar para a França. Deu muito certo. Para fazer tudo isso, eu tive que ir atrás de legalizar a minha empresa. Eu já tinha MEI, estava tudo aberto e tudo mais, mas legalizar essa parte burocrática de exportar, né? Fazer uma exportação. Então, fui atrás da Receita Federal, descobri tudo o que eu tinha que fazer para poder fazer essa exportação e mandei, enfim. Então, foi um pedido muito grande, que esse senhorzinho aqui, marido, ajudou também, muitas vezes, a produzir, a dar conta, porque era tudo eu sozinha. E chegou um ponto que eu acho que foi em 2012, 2013, se eu não estiver enganada, que teve uma crise muito feia aqui no nosso país, principalmente nessa área da costura. Foi onde eu vi com antecedência, uns 3 meses antes, digamos assim, que eu não ia conseguir. Porque por esse período, meu pai me ajudava há algum tempo, né? Porque toda empresa tem um momento que você só investe. E se você não tem caixa suficiente para passar esse período, é onde você não consegue esperar o retorno. É demorado, a gente sabe disso. Então eu não tive um caixa que eu pudesse continuar. Só que eu também já estava ficando triste com tudo aquilo, porque a área da beleza, que sempre foi a minha paixão, estava me chamando. Eu já estava com saudade, eu queria voltar para ela. E foi onde meu pai olhou para mim e falou para eu não ter vergonha de fechar as portas. Aquilo também me machucava. Desistir machuca. Você fica assim, poxa, e aí? A sensação do fracasso. E às vezes baixar uma porta não é totalmente um fracasso. É só, como eu disse, um ponto e vírgula. Então é uma pausa. Ou é uma grande mudança, mas uma mudança para melhor.
que sirva de lição, né? Que todo fechamento de porta sirva de lição. Então, foi onde eu fechei minhas portas e fui para a área da beleza com Mary Kay. Peraí. Vamos voltar aqui para recapitular alguns insights, porque a minha cabeça já está muita a mil coisa. aqui. Pessoal, é o seguinte, você não pode ter medo. Estuda, encara, vai lá e faz. Mesmo no começo, a Fabiana ela sempre se propôs a fazer, a realizar, é mão na massa. Empreender é mão na massa. Você viu que quando ela foi fazer o curso de costura, ela começou a costurar na casa dela com uma maquininha, depois o pai dela viu esse esforço, entrou com esse sócio acionista, né? Começou a ajudar, comprou um maquinário aqui, ali e tal, depois foi crescendo. A gente fala das expansões, né? Expansão do quarto para a sala, da sala, aí foi para a rua, depois abriu a loja, tinha a fábrica no fundo, muitas vezes eu estive lá também à noite, arrematando peça, ajudando, a gente fazia o marketing, né? A gente fazia catálogo, tirava foto, ela postava na internet, a gente chegou até a exportar para a França, que nem ela falou, e com um modelo, chegamos a fazer catálogo, contratamos fotógrafo, modelo, o negócio cresceu, o negócio prosperou, foi muito legal. E a experiência que a Fabiana compartilha dessa trajetória, principalmente na área de gestão, você que está ouvindo, você que está assistindo, você tem que estar antenado a isso. Compras, vendas, fluxo de caixa, capital de giro, investimento, reinvestimento na empresa, você pegar parte do lucro e reinvestir, não ficar saltando o caixa da empresa para cobrir seus luxos aí na sua casa, enfim. Então, tudo tem o seu tempo, até exportar para a capital mundial da lingerie, que é a França, né? Quem diria? Mas, pessoal, que sirva como uma inspiração. E que nem a Fabiana falou, você baixar as portas não é o fim da linha, é só um ponto e vírgula na sua história, na sua trajetória. E aí você foi para essa área, voltou para a beleza, mas foi para outra área fazendo cosméticos, Mary Kay. Conta um pouco para a gente como que foi essa outra fase de transição, que foi da loja para a Mary Kay, e aí sim você retornando para essa área. É engraçado que a gente vê a vida de uma outra pessoa em certo ponto, a gente, igual, eu preciso falar muito rápido aqui, anos da minha vida. Então, assim, esses mínimos detalhes é o que fazem a diferença e na realização de algo ou na inspiração. Então, assim, tem muitas e muitas coisas que a gente passou que, obviamente, não tem nem como falar. Mas vamos lá, gente. Eu tive uma revendedora das minhas peças, né, de lingerie, que ela começou a vender Mary Kay. Na época, Mary Kay, que deve ter sido em 2013 também, já era o finzinho da minha loja, que eu comecei tudo junto. Tipo, a lingerie eu ainda estava dentro do salão. A Mary Kay eu ainda estava no salão, na loja de lingerie. Ela começou a vender Mary Kay e me ofereceu essa oportunidade de ser consultora. Eu gosto muito de conversar, eu gosto de vendas, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto muito de estar na rua também. Adoro, porque pareça, eu tenho meu espaço hoje, mas eu adoro uma rua. Então, ela me ofereceu e eu já estava com essa saudade de trabalhar no mundo da beleza. Eu amo beleza, sempre gostei desde de novinha. Então, ela virou consultora Mary Kay, né? Era minha revendedora de lingerie e deu super certo e ela ficava aqui na minha orelha, até que eu aceitei entrar e começar a vender. Muitas vezes, o que eu fazia? Eu fechava a loja, trancava a porta, a minha loja era numa avenida. E eu saía batendo porta ali, ou batendo palma, aliás, de porta em porta, em cada loja, me oferecendo, né? Oferecendo o produto, aliás, falando para as pessoas da Mary Kay e de mim, né? No início eu não tinha dinheiro para fazer uns cartões, então eu fiz na folha de sulfite mesmo, o meu nome, o meu contato, desenhei umas florzinhas, cortei e entregava para a pessoa daquela forma, mas para não ficar tão simples, eu usava as amostras grátis que vinham dentro do kit Mary Kay, embrulhava, colocava um lacinho, porque o cliente, ele gosta de carinho, ele vê a atenção que você tem, mesmo que seja no simples. Você pode dar uma bala para ele, mas a diferença é eu pegar uma bala e entregar. E eu pegar uma bala embrulhadinha, às vezes com uma florzinha, alguma coisa assim, faz toda a diferença. Então, eu fiz esses meus primeiros cartões e entreguei.
na cara e coragem, gente. Óleo de peroba na cara e oferecendo. As coisas foram fluindo. Na minha vida, eu costumo dizer assim, realmente nada foi perdido. Eu tenho contatos até hoje que vieram da minha faculdade. Então, toda a amizade que eu fiz, o contato com pessoas que eu fiz, isso me ajudou a ir crescendo em cada passo, em cada trabalho, em cada etapa da minha vida. Então, as clientes de lingerie, a maioria depois se tornaram clientes Mary Kay, que depois se tornaram clientes de maquiagem, né? Não todas, mas a maioria, ou pelo menos me indicava. Porque também tudo que eu saí, tudo que eu parei de fazer, eu tentei sair com portas abertas. Então, o relacionamento que você tem, tanto com o cliente quanto com o fornecedor, com quem você conversa, com quem você lida, que seja o melhor possível, porque você não sabe se no dia da manhã você precisa dele de alguma forma. Então, foi assim que eu entrei com Mary Kay. Gostei muito também de trabalhar. Mary Kay, naquela época, eram pouquíssimas marcas de maquiagem que tinham. Principalmente de catálogo, que o forte era Mary Kay, Avon, Natura, Abelha Rainha. Então, a Mary Kay sempre foi vista como uma marca muito importante, especial e até uma marca cara, né? Então, na época, foi uma grande oportunidade de trabalhar com produtos bons e ter esse relacionamento para você criar essa experiência de venda. Gente, eu falei para vocês que esse podcast seria uma aula de empreendedorismo, um MBA gratuito para você que está aqui acompanhando. Fabiana, enquanto você falava, eu fui pescando algumas ideias aqui e muitas pessoas não sabem as dificuldades, ficam comparando o palco de outras pessoas com os bastidores delas. Sim. Isso faz muito mal. E deixa eu cortar para a câmera do meio para conversar com o pessoal. E eu me lembro de um episódio, você falou de rua, que gosta de gente e tudo mais. Me lembro de um episódio ainda na lingerie, que poucas pessoas conhecem, quando você colocava, você não tinha loja ainda, mas você colocava a sua mercadoria feita, fabricada, embalada bonitinha, no porta-mala do carro. Você ia pra rua, ia pra frente das fábricas onde a mulherada trabalhava, na hora do almoço, e abria o porta-mala, tinha um banner lá, e você fazia venda daquele jeito. Tem muitas pessoas que não fazem ideia desses bastidores, né? Exatamente. E isso é muito legal, porque mostra que nem você falou, ó, veste a cara de pau e vai pra cima, vai batalhar seus sonhos e tudo mais. Então, eu me lembrei desse episódio, e quando você falou que, nossa, como eu gosto de rua, eu gosto de gente, lembrei, porque é um negócio interessante pra gente que tá empreendendo, com relação aos bastidores, que a gente sempre fala, tome cuidado com o palco dos outros e com os seus bastidores. Você não sabe a dificuldade que as pessoas já enfrentaram lá atrás para construir o que construíram. E a Fabiana estava construindo um negócio novo, uma marca nova, até antes mesmo do pai dela entrar como sócio, digamos assim, e ela estava lá na rua, no horário do almoço, com o porta-malas do carro aberto, com a fabriquinha dela, com a fabricação dela, vendendo os produtos que ela mesma fazia. Então isso é muito inspirador, isso é muito legal. O nosso porta-mala, ele foi loja de muita coisa. Ele foi a loja de lingerie, que eu fazia isso mesmo. E eu fazia isso com o Mary Kay também, né? Eu ia para frente das fábricas, né? Onde tinha mulher, Mary Kay, nesses treinamentos Mary Kay tinha um encontro por semana. E eu, assim, peguei muita coisa Mary Kay que eu carrego para minha vida. Então, assim, foi totalmente válido a experiência que eu tive, lógico, com tudo. Mas onde tinha cara e respirava, elas falavam isso. Tem rosto, respira, oferece Mary Kay. Então, onde tinha mulher, eu ia para frente do lugar. Se eu sabia onde tinha, por exemplo, loja de joia, fábrica de joia, que na hora do almoço, normalmente elas ficam tudo pra rua ali, ó, na frente. Eu estava ali também. Você me fez lembrar um episódio que eu fui na frente de um restaurante na hora do almoço. E eu pedi pra moça, dei até um brinde pra ela, né, de presente. Falei assim, ó, será que eu posso entregar os meus cartões enquanto as pessoas comem? E eu sempre fui assim, ó, eu detesto pessoas insistentes, aquela que fica em cima, que você entra numa loja, ela fica te seguindo. Eu não gosto disso. Então eu sempre fui assim,
olha, com licença, eu só queria deixar o meu contato. E já saía. Só que o fato de eu estar sempre bem arrumada e muito educada, isso às vezes a pessoa fala, ah, o que é mesmo? Então, ela me dava a oportunidade para começar ali uma conversa. Então, eu nunca era insistente. Obviamente, tinha gente que, né, te trata mal, que vira as costas, aquela coisa, amassa já o papelzinho e joga fora. Mas eu já fiz isso muitas vezes. E eu fiz um banner, pendurava ali na porta do carro, né? Morria de medo de ser abordada pela polícia. Tava sempre com a nota fiscal do produto, porque eu comprava aqueles produtos para que eu não fosse abordada, né? Porque não poderia nem fazer isso, nem podia. Mas era uma forma de divulgação. Outra coisa que me fez lembrar que eu fazia folders, né, também para divulgação minha, isso já entrando na área de maquiadora. E muitas vezes nós dois, esse senhorzinho que me ajudava, a gente ia à noite no bairro, colocando dentro das caixinhas de correio. Então, era o jeito que nós tínhamos. Então, a gente fazia de acordo com a nossa possibilidade financeira e o que estivesse às nossas mãos, né? Uma coisa que eu aprendi com Mary Kay, que é uma das frases que eu falei que carrego para a vida, é: eu não compro desculpas. Então, se eu preciso fazer algo, eu vou sentar e eu vou fazer do como eu posso fazer. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Faça da forma que você tiver, né? E foi assim. Então, essa tentativa de divulgação, muitas vezes, quando eu já era Mary Kay, que eu não tinha mais a loja, pegava uma avenida aqui da cidade, parava o carro no começo dela, trancava e ia a pé. De cada comércio entregando o meu contato. E assim eu fui construindo essa lista de clientes, que era uma boa lista, fixas, amizades, gostava muito de pegar empresas, fazia muito supermercado, muito, de passar o dia inteiro maquiando porque era a forma que a gente divulgava o produto, fazendo sessão de beleza, que a gente chamava. Em hospital, coisa de 100 mulheres num dia. Em supermercado, em seguradoras de carro. Então, a gente atendia muita gente. Eu e equipe. Foi onde também eu tive a experiência de liderar, de auxiliar meninas, treinar meninas. Chegou ao ponto que quem conhece Mary Kay sabe que a gente consegue crescer dentro, sendo líder. E muitas vezes chegou um ponto que eu queria ser líder e eu pegava o carro e ia para outras cidades. Viajava, ia para casa do meu pai, que é 1h30 daqui, dormia lá e de lá eu abria assim, uma viagem de uns 80 quilômetros, fazia cidades vizinhas. E assim, gente, parando na praça da cidade pequena, tem a praça ao redor ali cheio de comércio. E eu ia me oferecendo. Na farmácia, no mercado, no banco, nas lojas. E então eu fazia tudo isso mesmo. Muito interessante ouvir isso, porque você que está ouvindo, você que está assistindo, você já está anotando aí o que você tem que fazer para começar agora do nada, do zero, com zero. A Fabiana fazia o primeiro lote de cartões de visitas no papel sulfite, caneta, régua, umas florzinhas desenhadas ali, folha, sulfite, papel, caneta, régua e faz o cartão de visita. Não tem dinheiro para gráfica? Vai assim, vai do jeito que dá, lute com as armas que tem. E aí depois ela foi lá, foi crescendo, foi reinvestindo, foi na gráfica, fez panfleto, distribuímos muitos panfletos durante as noites aí dos dias de semana, fins de semana também, a gente pegava, na hora que o sol estava mais baixinho, a gente saía panfletando para a cidade inteira com o telefone dela lá. E uma coisa interessante que você colocou, Fabiana, deixo como insight aqui para o pessoal: trabalhe as suas habilidades comerciais, trabalhe suas habilidades de vendas, de abordagens, script de abordagem, script de venda, treine, pratique para você ficar bom. Você viu que uma abordagem não deu certo? Fala, naquele comércio eu vou fazer diferente, eu vou falar isso primeiro, depois aquilo. Opa, deu certo, a pessoa me deu abertura, vou testar no próximo. E você vai testando e vai aprimorando suas habilidades comerciais. E muito interessante que a Fabiana falou aqui pra gente, liderança, você tem que exercitar sua liderança. Um dia você vai precisar
ser líder, tomar as rédeas, seja de um grupo, seja dentro da sua própria empresa. Você que é empresário tem que liderar, ou você que é gestor, você que é supervisor, coordenador, e algum dia você vai crescer e algum dia você vai ter que liderar. E para que você consiga crescer, você tem que liderar. Mas aí, Fabiana, depois da Mary Kay, deixa eu cortar aqui para a câmera do meio, depois da Mary Kay, eu queria entender um pouquinho mais quais foram os próximos passos para você evoluir nessa área como maquiadora profissional. Você teve que estudar mais. A gente já entendeu que você já oferecia maquiagem quase que de graça só para divulgar os produtos que você vendia. Isso foi fazendo como se fosse uma escola gratuita. Você foi treinando muito também suas habilidades de maquiadora. E aí você foi se profissionalizando. Conta um pouquinho como que foi essa profissionalização até você realmente se decidir, sou maquiadora profissional agora e vou começar agora esse novo empreendimento. Bom, a maquiagem, eu faço maquiagem, eu me maquio desde os 12 anos de idade. Eu não saio de casa sem maquiagem. Meu pai falava, vamos ali na padaria, mas não precisa ser arrumar não, hein? Precisa não. Então eu faço. Quando eu era auxiliar, já me passavam algumas coisas. E na Mary Kay, como você disse, eu já fazia maquiagem também para instruí-las a aprender a fazer maquiagem em cursinhos que a gente falava de automaquiagem, mas era tudo com propósito de venda de produto. Mas eu gosto de dizer que sou maquiadora profissional a partir do momento que eu fiz o curso profissional. Então, eu não conto antes. Fui lá, juntei meu dinheirinho. Mentira, foi uma venda de uma máquina que eu paguei aquele curso. Numa venda de máquina, porque depois todo o maquinário eu juntei o dinheiro para chegar onde estou. Daqui a pouco eu falo para vocês. E fiz o meu curso de maquiador profissional no final de 2015. Aqui eu vou dar uma outra ideia para vocês. Como que eu virei a página, né? Eu disse a vocês que eu tinha uma boa carteira de cliente de Mary Kay. E eu sempre pensei no meu cliente. Como que eu atendo o meu cliente muito bem? O que eu posso fazer de mimo para mostrar a minha gratidão ao cliente? Então, todo final de ano, no meio do ano, eu começava a programar o presente de Natal que eu ia dar para as minhas clientes. Então, por exemplo, quando eu era Mary Kay, eu juntava dinheiro para, a partir do meio do ano, começar a comprar as amostras grátis de produtos. Creminho de mão, batonzinho, que tem como a gente comprar. E aí, depois eu embrulhava bonitinho, mesmo sendo uma amostra grátis, e entregava para minha cliente no Natal. Aquilo era muito especial para elas. Aí, o que eu fiz nesse ano que eu me tornei maquiadora? Sentei com o marido, troquei essa ideia com ele para que ele achava disso, né? Que era uma tática de marketing, mas que eu teria investimento. Como toda a ação de marketing. Se eu tiver que fazer alguma postagem, patrocínio no Instagram, eu tenho que pôr dinheiro. Então, o que eu fiz? Nós criamos um cartão presente que valia uma produção de cabelo e maquiagem. Penteado, gente, eu estava começando naquele momento a fazer. Eu era muito ruim. Era muito feio os penteados, eram mal acabados. Então, o que eu precisava? De experiência. Eu precisava ter treinamento e eu precisava mostrar conteúdo. Eu precisava mostrar que eu estava atendendo. Então, eu criei esse voucher ele era válido por 1 ano de cabelo e maquiagem. A pessoa poderia usar para ela mesma ou poderia dar de presente para uma pessoa. Distribuir para as minhas clientes, porque como eu disse para vocês, eu tinha muitas clientes fixas, eu tinha em torno de umas 150 clientes fixas, uma carteira com essa quantidade. Então, não daria para eu atendê-las em apenas 1 mês. Por isso que eu coloquei 1 ano. E isso, qual era o que elas tinham que me pagar? Era uma foto. Então, eu só queria uma foto da produção. Então, era um presente que eu estava dando para elas, né? E isso fez com que eu tivesse ali o que postar. Então, postava mais no Facebook, na época nem tinha tanto Instagram. E com isso eu criei experiência. Então, eu fazia umas coisas horríveis
né? Mas, entre aspas, a cliente nem reclamava, tadinha, porque ela tava ganhando de graça, a maioria já era minha cliente. Então, ela sabia que eu tava começando, elas estavam me ajudando. Muitas vezes falou, Fabi, ó, pra mim não precisa, mas ó, faz essa daqui, que é o aniversário dela, eu vou dar de presente pra ela. E eu gerei também a questão da gratidão. Então, muitas vezes, o fato de eu ter feito uma vez de graça, elas se sentiam meio que na dívida de fazer depois de novo, marcar uma produção comigo e fazer pagando. Então, foi a minha tática para eu me lançar como maquiadora com as minhas próprias clientes e ali ter o boca a boca e postando. Às vezes eu postava assim, um sábado eu postava 4 pessoas, 4 produções. Gente, olha, primeira produção, segunda tal. E as pessoas que viam falavam, nossa, mas a Fabiana do nada, ela tá lotada, a agenda dela tá bombando. Aí eu gerava já escassez. Então eu falava, vou marcar horário com a Fabiana também. Mas mal sabiam que eu estava fazendo tudo de graça. Eu atendia a domicílio e o custo era meu também. Não cobrava absolutamente nada. Eu ia na casa da pessoa, atendia ela e foi essa tática que eu fiz para minha transição de virar maquiadora. Olha quantos insights, quantas ideias, uma aula de MBA em marketing aqui para vocês também, com coisas que estão ao alcance de qualquer pessoa. Você vai lá numa gráfica, manda fazer 100 vales presentes, 100 cartões de vale alguma coisa que você tem aí, que você venda, e presenteie os seus melhores clientes. Fabiana fez isso, começou a fazer essa transição de carreira, antes de se especializar como noivas, maquiadora de noivas e festas, eventos. Ela foi lá com a cara e com a coragem, trabalhando de graça para gerar conteúdo, para gerar portfólio, para treinar principalmente, e as clientes até foram bastante generosas, sabendo com essa etapa de vida que ela estava se propondo aí, e as coisas foram acontecendo, e você vê que não é do nada. Eu lembro, até como se fosse ontem, acho que aquele primeiro ano que você fez o Vale Presente com sucesso, a mulherada ficou super alvoroçada, eu quero o meu, quero o meu, quero o meu. E as clientes que estavam inativas com você, você não dava. Ah, faz 60 dias que você não compra comigo. Compra alguma coisinha que eu te dou o cartão. Aí você fazia um marketing de fidelização também. Sim. Em cima disso. No ano seguinte, eu lembro que as meninas já ficaram mais espertas e começaram a pedir, tipo, 2, 3 meses antes do Natal, né? Meu presente, meu vale, tô comprando com você, hein? Quero meu vale. Isso já despertou as clientes no ano seguinte a serem muito mais fiéis. Então, são coisas que estão ao seu alcance. Uma gráfica rápida, uma carteira de clientes que você já tem, um círculo de contatos, vá lá e faça. Independente do momento de vida que você tenha, eu falo muito isso para os meus candidatos a franqueados, Fabiana. Muitos querem comprar franquia e nunca trabalharam na área. Vai trabalhar de graça? Sim. A pessoa é professora, quer abrir um restaurante. Você já trabalhou em restaurante? Ah, não. Poxa, então vai e se oferece para um restaurante para você trabalhar de graça 1 mês, 2 meses, 3 meses? Sim. Ah, mas eu vou trabalhar de graça? Ué, e você, como empresário, como empreendedor, quantos meses no ano você não tem que pagar para trabalhar? 4 meses no ano só para pagar os impostos. Isso é igual curso online e curso presencial, na minha opinião. O segredinho você não vê. Então, muitas vezes, o trabalhar de graça, você ganha segredinhos, você aprende segredinhos, truques, experiência que a pessoa levou 20 anos para descobrir. Eu lembro que quando eu quis trabalhar em salão, eu era novinha, então nunca tinha trabalhado, eu peguei a lista telefônica, os shoppings não sabem o que é isso. Páginas amarelas. Aquela lista grossa com as páginas amarelas. E eu peguei assim, vi algum salão que fosse mais perto de casa, liguei e me ofereci de graça. Eu falei assim, olha, moça, então, eu tô estudando, não sei o que, eu queria trabalhar de graça mesmo. Aí a pessoa pensou que era um trote. Como? Não, é verdade, é porque eu só quero ter experiência, né? Com a lingerie, eu passei um dia em Auriflama, lá na esquina da casa do meu pai tem uma fábrica. E eu passei um dia lá, meio período, não lembro, vendo algumas coisas que as meninas faziam. A dona do lugar me mostrou, é assim que a gente faz o sutiã, dá o acabamento e tudo mais. Então, isso não tem dinheiro que pague, né? Então, se você quer entender de alguma área,
você precisa ter essa experiência, você precisa ter o contato de tudo. Se é uma loja, então você tem que saber do caixa, você tem que saber da produção, você tem que saber do pós-venda. É muito mais importante, às vezes, o pós-venda do que ali, ó, o momento, né? Então, tudo isso vale a pena. Maravilha, já estamos caminhando mais ou menos para o finalzinho, do meio para o final do nosso papo, e eu quero entrar nessa parte de noivas. Como que a Fabiana Cavassan começou a atender noivas? Como que foi essa virada? Você, antes de ter o seu salão, sua primeira sala, conta um pouco dessa trajetória. Você começou, entendi que você começou a se profissionalizar como maquiadora e começou a usar suas próprias clientes Mary Kay para isso, para se aprimorar. E como que foi essa, digamos que essa fincada de bandeira no território da maquiagem profissional, atender sua primeira noiva? Conta um pouco dessa trajetória para o pessoal. Bom, e aí foi natural, né, me tornando maquiadora depois dessa tática, né, de brinde aí para as meninas. Fui cada vez mais sendo chamada para os trabalhos e eu comecei a atender a domicílio. Então, o carro virou agora quase que um salão de beleza. Então, eu ia a domicílio. Depois, eu senti a necessidade de ter um lugar, porque nem todo mundo quer receber alguém dentro de casa. Às vezes por uma questão de marido também, ou às vezes nem tem lugar para receber. Então eu montei uma sala, minha primeira sala foi dentro da casa da minha mãe, no meu antigo quarto. Peguei tudo que tinha sobrando, tanto na casa dela quanto lá na nossa casa. Então assim, a minha penteadeira, um criado mudo que virava uma mesinha de apoio, então, eu montei essa salinha mimosa, com carinho, dentro da casa da minha mãe. Ali comecei a trabalhar. E nisso, eu já queria muito trabalhar com noiva, que eu não sei de onde vem esse meu amor por noiva. Eu sempre vi noiva, sempre achei lindo, maravilhoso. É a minha Disney, ver uma noiva. E aí, o que eu fiz? Chamei uma amiga, passei um óleo de peroba na minha cara, eu e ela fomos atrás de um vestido de noiva emprestado. Conseguimos com uma pessoa de um salão muito simplesinho, que era dentro da casa dessa mulher, o vestido, né, os vestidos que ela emprestava. Consegui esse vestido, comprei flores no mercado, fiz um buquê, comprei um acessóriozinho nessas lojas de Xing Ling. Montei a minha amiga de noiva com meu celularzinho que eu tinha na época, coloquei ela no jardim, meio que agarrada no coqueiro, segurando as flores assim, igual aquelas nossas mães que adoram segurar a flor assim para tirar. E fiz uma sessão de foto com ela como noiva. Postei no Facebook escrito produção de noiva. Só escrevi produção de noiva. Não disse se ela era noiva, não disse que era um ensaio, só pus produção de noiva. Nem colocou preço nem nada. Não, Só... preço nem nada. Só pus assim, ó, produção de noiva. Nisso, quem me acompanha mandou mensagem falando: peraí, mas você faz noiva? Falei, claro, eu faço. Cara de Da pau. cara de pau, olha de peroba. E aí, elas começaram a me contratar. Então, a minha primeira noiva, por exemplo, ela sabe que foi minha primeira noiva até hoje, né? E essa primeira noiva, olha a tática também. Ela contratou, que na verdade ela ganhou de presente, da tia dela, que era minha cliente Mary Kay. Ela me contratou apenas para cabelo e maquiagem. Na época, gente, eu devo ter cobrado R$200 cabelo e make de uma noiva. Com teste, com tudo. Só isso, cabelo e make, eu ofereci teste. Só que o que eu queria? Eu queria usar essa oportunidade para ter marketing. Então, sem ter ganhado nada, já fui lá, encomendei um hobby escrito noiva. A produção seria feita numa chácara. Já combinei com esse daqui também, que é meu braço direito. Já falei pra ele é meu fotógrafo em dia de noiva, viu, gente? Severino. O que eu fiz? Eu peguei uma mesa de bar, daquelas que desmonta de metal. Peguei uma mesa de lata. Mesa de lata, peguei uma mesa, peguei toalha de casa, peguei cafeteira de casa, peguei jarra, levei bolo, pão de queijo, levei frios, levei fruta, levei o café. Isso ela não me pagou,
mas eu levei e pedi para ele fazer as fotos. Então, ele fez de uma forma muito simples. Então, ele também foi aprimorando o trabalho fotógrafo dele. É verdade. Ele fez as fotos. Ele fez umas fotos minhas atendendo a noiva para que eu postasse. Então, tudo isso gerou o quê? Me fez ter marketing, confiança nas minhas clientes, né? Para que você, no dia da manhã, demonstre autoridade. Então, eu ofereci muito além do que me pagaram, porque eu estava pensando no marketing. Eu acho que muita gente fica presa só no marketing burocrático, que eu tenho que fazer o patrocinado do Instagram, eu tenho que fazer isso. Mas a hora que você fala assim, poxa, cara, mas dá um presente pro seu melhor cliente. Ai, não vou gastar dinheiro com isso, não. Às vezes o segredo está justamente ali. Esses dias eu ouvi uma pessoa falar que a gente se preocupa demais em querer ir atrás de seguidor novo. Agora falando de Instagram. Seguidor novo, que é o principal, tal. E a gente não dá muita moral ou muita atenção para aquele seguidor que todo dia te manda um bom dia, que tem sempre o carinho com você, que muitas vezes não são pessoas da sua família. Muitas vezes o desconhecido te admira muito mais do que quem está do teu lado, ali, né, amigos e tudo mais. Então, essas pessoas é com quem você tem que trabalhar. Aquele cliente que está fixo ali, que você já acostumou com ele e você não dá atenção, é ele que você tem que premiar. Porque ele, com certeza, vai levantar a tua moral, ele que vai falar de você para as outras pessoas e vai trazer gente para dentro da sua empresa. E aí, gente, voltando agora para minha carreira, né, que eu falei, parei na parte de ter a sala em casa. Fiz a minha amiga, entrei no ramo de noivas cobrando um preço lá embaixo mesmo, para poder crescer dentro dessa área, para ter uma noiva seguida da outra. Eu tinha noiva todos os sábados, mas por quê? Porque eu ganhava uma miséria. Era muito baixo mesmo, mas eu cresci dessa forma mais rápido. E aí, gente, eu sempre fui muito preocupada financeiramente. Eu queria ter uma sala, um salão, até porque eu precisava de equipe. As noivas não queriam se arrumar mais sozinhas, elas queriam se arrumar com as madrinhas. E a minha amiga, minha melhor amiga, que começou comigo lá no curso de cabeleireira, ela já tinha um salão. Tinha um salão, que é uma casa, com outra pessoa também que faz cabelo e maquiagem. Então, teve uma oportunidade de eu ir para o salão. Só que essa oportunidade, pensando financeiramente, ela veio 6 meses antes do que eu previ. E eu cheguei a um ponto que eu falei, ou é agora ou é nunca. E eu resolvi encarar. Falei assim, eu sabia que eu tinha dinheiro para pagar só um mês. O outro mês a previsão era não ter. Então, assim, eu falei, não, mas eu vou atrás, eu vou conseguir. Então, assim, Deus pôs o pé, depois pôs o chão, aliás, eu fechei o olho e fui. Vendi o meu maquinário, como eu disse para vocês, vendi um maquinário que eu comprei algumas coisas dessa sala que vocês estão vendo, tipo sofá, o tapete que tem aqui, minha mãe me deu de presente, um lustre que tem aqui também. E aí, galera, para montar o restante aqui, ó, contar para vocês, estão montando essa sala, vamos falar dessa sala agora. Aqui antes tinha uma penteadeira, que foi a primeira que eu montei lá na minha salinha, uma penteadeira que era da minha casa mesmo. Esse espelho de luz aqui, o primeiro foi de um pallet de feira que a gente achou na rua. Então, nós pegamos, eu passei massa corrida nele, lixei para ele ficar niveladinho, bonitinho. O senhor marido fez os buracos assim, ó, da luz e fez a instalação elétrica. Severino. E aí foi o meu primeiro espelho, tá? Não sei se depois vocês acharem legal, o João posta aí na página dele essas fotos antigas. E foi o meu primeiro espelho. Primeira cadeira e carrinho, gente, também foi o mais barato que tinha na loja, dividi em 12 vezes sem juros. Então, por isso que eu tinha uma previsão de 6 meses para frente. O que eu pensava? Eu só vou abrir um lugar quando acabar as minhas parcelas. E se você esperar certas oportunidades, gente, batem na porta naquele momento, né? Tudo bem, você não vai dar um de doido, mas se você tem confiança no seu trabalho, você é uma pessoa que levanta cedo e faz, vai, mete a cara.
E isso me deu muito mais credibilidade no mundo das noivas, para que elas chegassem ao ponto de fechar, né? Então, eu fechei muito mais contrato quando eu vim aqui para essa sala. E Deus é maravilhoso que todo mês, depois desse dia, eu consegui pagar meu aluguel e tô aqui até hoje. Então, foi assim que eu cheguei nesse ponto. Não, e muito legal essa passagem que você falou, que pegou a amiga, foi numa loja e fez a produção e foi no mercado, comprou flor. Aí despertou, mas você faz noiva, não sabia? E começou a primeira noiva, contratou a primeira noiva, fizemos o café da tarde e aí veio a segunda noiva. Eu não sabia que você tava café da tarde. Exato. E as meninas foram fazendo, não, como que funcionam os seus pacotes, como que funcionam os seus preços. E aí a gente foi aprendendo juntos, né? A Fabiana, lógico, fez a pesquisa de mercado dela, mas ela foi fazendo isso, foi incrementando os pacotes e divulgando nas redes sociais e atraindo mais clientes com isso. Então fica o ensinamento. Mais uma vez, reinvista no seu negócio. Você pegou um dinheiro de um freelance, alguma coisa, vai lá, reinveste. Mesmo que você não ganhe nada, vai lá e reinveste de forma que esse dinheiro retorne. Você tem que pensar como que esse dinheiro vai retornar. Reinveste com o que você tem. Como eu falei, o café, eu levei as coisas que eu tinha em casa. Então... Mesa de bar. Mesa de bar. Então, assim, muita gente fica assim... mas eu não vou abrir uma sala porque eu não tenho uma cadeira igual a sua. Mas quem disse que eu comecei com uma cadeira assim? Entende? Por exemplo, eu já estava nesse ramo. O que eu fiz? Fiz folder de novo. Fiz folder. E saí nas lojas de vestido de noiva, perguntando, olha, será que eu poderia deixar aqui os meus cartões para se vier clientes de fora, vocês podem me indicar? Então, foi assim. Muitos trabalhos eu fiz gratuito, ou então cobri, assim, miséria mesmo, só para ter um marketing, né? A oportunidade. Então, quem faz essa oportunidade é você. E tem outra coisa legal, pessoal, que a Fabiana falou aqui, para você arriscar, para você ir para cima. Olha só, é rua, porta a porta, óleo de peroba na cara e ofereça-se. Dê a cara a tapa, dê o rosto a tapa, você vai tomar muito não na cara. Todo mundo que trabalha com vendas, que é empreendedor, que vai para cima, toma muito não na lata, isso é normal. Mas para cada não que você recebe, você tá um não mais próximo do sim. Então a gente vai buscar o sim, mesmo que a gente precise de 100 nãos para conseguir o primeiro sim. É assim, a vida é assim. A vida, eu já ouvi uma frase, Fabiana, que é um funil de vendas. A vida é um funil de vendas. Se você fizer um churrasco para 100 pessoas de graça, pode ter certeza que umas 80 vão aparecer, umas 20 não. Sim. Mesmo sendo de graça. Então olha só, funil de vendas, você não vai ter 100% de conversão nem no churrasco que você der de graça para 100 pessoas. Sem Jesus teve 100% de conversão, né? Então, quem tirar que não adianta ficar não. Eu tenho duas frases da Mary Kay que me marcaram que eu gosto muito. Uma é, o não você já tem, então busca o sim, né? Quando eu peço, esses dias atrás, ontem, eu fui numa loja que ver um vestido de noiva para um workshop que eu vou dar. E pedi na cara dura, mandei para elas, olha, desculpa, eu tô passando óleo de peroba na minha cara, e o não eu já tenho, eu só tô buscando o sim de vocês. Eu falo desse jeito, gente, vocês acham assim, ver aqui agora e falar que você não precisa. Eu escuto muito isso. Pra que você ainda estuda? Pra que você ainda vai atrás? Você não precisa mais. Meu Deus, precisa sim. Então, o não você já tem, vai atrás do sim. E a outra frase que eu adoro é, se não tá bom, finge que tá e fica. Então, assim, não tá legal, as coisas estão fracas, seja qual for o seu comércio. Você chama o pessoal, chama os amigos, obriga, assim, você vai ser obrigado a estar lá, que eu vou fazer um coquetel, entendeu? Eu quero mostrar que tem muita gente. Sabe aquela tática de bar, de deixar as pessoas deixar na fila, né? Deixar na fila? É tática, gente, lá dentro não tem ninguém. Então, assim, faz a sua tática, não tá bom? Finge que tá e fica. Muitas vezes as nossas agendas estão vazias. A gente olha assim e fala, meu Deus do céu, hoje, esse mês eu só vou pagar as contas pela misericórdia de Jesus, né? E de repente vão surgindo as coisas. Se não surge, no meu caso, eu marco uma modelo, eu faço uma produção aqui, eu posto que eu tô fazendo produção, eu faço produção em mim mesma. Para quê? Para gerar conteúdo. Então, independente do seu comércio, do seu trabalho, você tem que
finge que tá bom e fica, finge alguma coisa, faz um conteúdo e posta na internet, que hoje a internet é o que é. Não, e vai pra cima, né? Tá vazio, tá Exato. tudo meio vazio, tá tudo meio parado, ao invés de reclamar, que nem você fazia, né? Fecha a porta da loja e vai pro bar, vai Outra frase era ha-he-he, ho-hu. rua. Arre, rua. Fabiana, Rua. a gente está caminhando para o finalzinho, os últimos minutos aqui. Eu queria que você deixasse para o pessoal que acompanha a gente até aqui um pouquinho mais, não só dessa visão sua de prática, de realizadora, mas para o futuro. Qual é o futuro da Fabiana Cavassan? Onde que você quer chegar? Daquilo que você pode abrir, claro, para a gente, né? De planos, projetos, estratégias. A gente sabe que a gente sempre está no dia 1 do nosso negócio, né? Todo dia parece que é o primeiro dia, a gente quer construir mais. Então eu queria deixar esse espaço aberto para você, os últimos 3 minutinhos para você contar para o pessoal quais são os próximos passos da Fabiana e deixar uma mensagem, uma inspiração. Nossa, eu acho essa pergunta tão difícil. Quando as pessoas me fazem isso, eu falo assim, caraca, não sei o que vai ser do dia da manhã, né? Porque é tão complicado você bater o martelo em algo, assim. Mas, assim, o que eu, lógico, busco? O crescimento profissional e físico da minha área, né? Para que eu saiba mais, entenda mais, atenda mais, né, de uma forma cada vez melhor para as minhas clientes, para as minhas noivas, que é o meu mundo, que é o que eu amo. Sou realizada no que faço. Então, isso já é um ponto muito positivo. Tantas pessoas que, infelizmente, precisam trabalhar por trabalhar. E já é difícil trabalhar amando, né? Quem dirá trabalhar odiando alguma coisa. Então, assim, sou muito feliz no que eu faço. Então, eu só vejo o crescimento, como eu disse, físico e profissional para as minhas clientes, para as minhas noivas, né? Mas eu sou uma pessoa que eu acho que, com a experiência que eu tive, eu sou aberta a tantas coisas. Então, assim, eu acho legal que tudo na nossa vida tem vários caminhos, tem vários projetos. Então, hoje você está aqui. Dia da manhã, às vezes você vê uma oportunidade que você faz uma curva e vai, né? Então, e o que eu espero para você que esteja assistindo, que talvez isso toque você em alguma coisa, que mude o seu dia, o seu pensamento, é exatamente o que a gente falou até agora, que é fazer de acordo com o que você pode. Parece um bicho de 7 cabeças, não é fácil, né? Foram alguns anos aí de experiência, mas dá sim para você mudar, basta você querer. Então, faça do jeito que você puder fazer, mas só faça. Então, tenha esse espírito mais proativo e não espere nada dos outros. Então, aqui eu ministro cursos hoje em dia para profissionais e muitas vezes as meninas falam, mas eu não tenho, o meu pai não me leva, meu marido não sei o quê, eu não tenho, às vezes isso, eu não tenho carro, você diz que tem carro, eu só tenho moto. Faça do jeito que der para fazer. Então, não compra desculpa, e sim atitude. Pessoal, não sei vocês, mas eu já fiquei com aquele gostinho de quero mais, dá vontade de gravar e ficar horas aqui conversando, mas você também tem suas atividades, você tem que colocar muita coisa em prática agora, depois dessa aula gratuita de MBA que nós tivemos aqui com a Fabiana, espero que sirva como inspiração para você também. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência, a gente se vê nos próximos episódios e se você gostou, claro, deixa o like, deixa o comentário. Não fizemos jabá, fala o seu Instagram. Gente, jabazinho, Fabiana Cavassan. Vocês me encontram em todas as páginas do meu site também, como Fabiana Cavassan. Deixa bastante like aqui, curtir, comentário, porque é sinal que ele vai mostrar que gostaram de mim e ele vai me chamar de novo, hein? Pode ter o episódio 2, episódio 3, depende de você que está nos ouvindo, nos assistindo. Se for legal, pede para a Fabiana voltar, que a gente volta com mais episódios e mais aulas e trajetórias com passagens de vida profissional aqui da Fabiana. Obrigado, Fabiana, e até a próxima. Tchau, tchau, gente.